Então, quando eu vou fazer uma fórmula para o autismo, eu penso na patologia, né? E como que se mostra essa desordem, né, que é o autismo? Ela é uma criança que ela é altamente intoxicada e tem um problema hepático, né? Esse problema hepático de sulfatação e metilação prejudica o sistema de desintoxicação, né? Então, se eu tenho o meu sistema de desintoxicação comprometido, eu tenho uma alta contaminação. Esses metais tóxicos, esses metais eles têm uma propriedade, uma característica que são parecidos com os minerais, começam a se acoplar nos receptores dos minerais, e eu tenho uma deficiência enzimática muito alta, né, nesse perfil de paciente. Se eu tenho uma deficiência enzimática alta, eu vou ter um grande problema de digestão, porque eu não tenho enzima, não tenho digestão, e vários processos bioquímicos do corpo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse paciente eu não concordo tanto com a conduta só do paliativo, de tira isso, tira aquilo, ceda aqui, estimula lá, né? Então, eu gosto de tirar os agentes interferentes. Então, eu dou uma modulada no alimento desse paciente, eu tiro aquilo que está agredindo esse paciente, que são os alimentos mais alergênicos, e eu começo a desintoxicar esse paciente autista. Esse paciente, nem todos eles conseguem ficar fazendo hidrovitalis. A maioria consegue, mas alguns não conseguem, porque eles são muito agitados, né? Então, por onde que eu vou começar? Eu vou começar a desintoxicar os metais dessas crianças lá no hidrovitalis. Às vezes eles aceitam, às vezes eles não aceitam. Se eles aceitarem, eu começo a tirar principalmente mercúrio, alumínio, esses metais que tem mais a ver com autismo. Puxo lá, eu faço o programa geral para metais no hidrovitalis, que ele é mais generalizado, né, no começo. E esse paciente vai voltar daqui a 2, 3 dias. Será que não soma no resultado desse paciente eu passar um frequencial para ele, para inativar? Imagina que eu tenho um mercúrio, né, lá no cérebro, bem ligado lá, né? E aí eu fiz uma hidrovitalis e eu comecei a desintoxicar desse mercúrio. Eu não vou conseguir tirar todo o mercúrio de uma vez só. E aí vai ficar mercúrio solto no corpo, e às vezes eu tenho uma reação a essa desintoxicação. Geralmente, o meu paciente ele piora quando ele começa a desintoxicar e logo começa a melhorar. Então, se eu sei que eu vou começar a modular mercúrio, começar a modular esses metais, desse paciente a desintoxicar, eu passo um frequencial para eles que tem a frequência inversa desses metais que eu vou desintoxicar. Porque se ele estiver na linfa, já que eu estou mobilizando, eu estou pelo menos inativando, eles não vão fazer uma bagunça tão grande, né? E sem falar que fica muito mais fácil também eu desintoxicar. Então, esse paciente ele faz um tratamento home care e também com hidrovitalis, né? Primeira coisa que eu vejo num paciente autista, desintoxicação de metais. Quando eu começo a desintoxicar esse paciente, né, que ele já começou a sentir, eu tirei um campo interferente muito grande dele. Ou seja, são crianças muito agitadas. Por quê? Porque elas estão sendo muito agredidas. Tudo é uma agressão. Um solvente é uma agressão. Está muito ruim? Tá. Que você vai nos passar pode ser utilizado em transtornos de déficit de atenção por hiperatividade, sim, outras patologias que também teriam sintomas semelhantes de agitação, por exemplo? Sim. O que eu penso? Se eu sempre quando tem uma reação, vem depois de alguma agressão. Se eu estou reagindo, é porque eu estou sendo agredido, né? Ninguém vai reagir do nada. Então, se eu tenho uma reação, né, que é uma agitação, que é uma agressividade, né, de qualquer paciente, é porque esse paciente está sendo agredido por alguma coisa. E o que está agredindo? É um parasita que está alterando a frequência normal do cérebro? É um metal que o corpo está tentando se defender? É o meio, é a mãe que está agredindo essa pessoa? É o trabalho? Na clínica, você
vai conseguir identificar. Você começa a ver a história, né? E você começa... Às vezes, você não consegue pegar de primeira qual é o maior fator interferente. E aí você começa a tirar. Só vai fazer bem desintoxicar metal, entendeu? Começa a tirar fator interferente, tirar, sobra energia para o próprio corpo começar a se recuperar. Você falou do mercúrio e do alumínio. Mais algum que você... Chumbo, níquel. O chumbo. Aí mas você o vai mercúrio fazendo. e o alumínio são os mais frequentes. São os mais frequentes, né? Você falou da frequência inversa dos metais. E você usa o C30 para expurgar também? Sim. Sempre no metal você usa o CH7, que é a frequência inversa, e o CH30 para estimular a eliminação desse metal. Tá? Tem uma tintura que a gente gosta de usar, das principais tinturas que mobilizam esses metais no cérebro é o coentro. Tá? Então, se tiver possibilidade, adesão ao tratamento, eu gosto de associar o coentro, porque eu tenho um resultado mais rápido ainda. Quando você faz essas quelações com EDTA intravenoso, por exemplo, tem uma dificuldade grande de desintoxicar no cérebro, pela barreira hematoencefálica. Então, o ideal sempre é usar o coentro, a tintura de coentro. Mas, no hidrovitalis, isso não faz diferença se o metal está no intestino, no fígado ou no cérebro. Ele, por atração, né, ele vai mobilizar esse metal. Então, começa lá com desintoxicação de metais nesse paciente, começou a dar mais energia para o corpo. Se eu comecei a desintoxicar de metais esse paciente, aquele metal ali, por exemplo, o cádmio que eu tinha, ele estava competindo com o zinco, né? Então, aquele zinco que eu ingeria, por exemplo, estava sendo absorvido? Tinha receptor para esse zinco ser absorvido? Não tinha. Então, essa criança, a hora que eu tirei esse cádmio, não tem zinco para ocupar aquele receptor. Então, o ideal é sempre pensar em fórmulas que vão suplementar alguns minerais, de uma quantidade bem branda. Então, eu até digo, para começar, às vezes, um suplemento mineral no Potentizer, que eu posso ajudar a fazer. Porque imagina você também... forçar o sistema também não é bom, porque você acabou de começar a desintoxicar. Né? Acertar a dose de uma criança, trabalhar com criança, é muito problemático. Então, é melhor dar a frequência. Então, fazer um frequencial ali de magnésio, de zinco, de cobre, porque se ele precisar aquela frequência, o corpo vai absorver. Outra coisa, quando eu dou a frequência do cobre, né, do cobre ou do zinco, ou de uma proteína, de um aminoácido, eu tenho a informação física, né, que quando acopla naquele receptor, ele entende aquela informação como se fosse um ouvido, que a célula, que é o cérebro, vai decodificar e desenvolver uma cadeia proteica, né, e fazer o que tem que fazer. Quando eu tomo a frequência, por exemplo, do zinco, essa informação ela transpassa o metal que está no receptor. E por isso que eu tenho um efeito tão rápido com a frequência, né? Claro,